A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meus queridos, nessa oportunidade nós estamos trazendo um tema bastante oportuno para o nosso tempo. O tema de hoje é confiando em Deus nas adversidades. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative também o sininho das notificações e deixe o seu like. Para você que já é inscrito, eu peço também que você continue acompanhando o nosso conteúdo, os nossos vídeos, compartilhando para outras pessoas que amam a palavra de Deus, que têm prazer na palavra de Deus. Compartilhe os nossos vídeos, o nosso canal, nos abençoe. Glória a Deus. Como eu disse, o tema de hoje é confiança em Deus nas adversidades. Nós iremos definir a palavra confiar. A palavra confiar implica ter fé. Um termo equivalente a confiar é o termo esperança. Depositar confiança e esperança em alguém ou algo. Essa palavra confiar no hebraico, batar, ela expressa o sentimento de segurança e proteção que uma pessoa sente quando pode confiar em alguém ou algo. Essa palavra, confiar, no hebraico, ela expressa um sentimento de segurança e proteção que alguém sente quando deposita a sua confiança em uma pessoa ou em alguma coisa. Quando nós confiamos em alguém, quando nós confiamos em algo que uma pessoa nos diz, nós temos essa proteção, essa segurança. Quando essa palavra confiar é aplicada a Deus, fala de segurança, de proteção, de abrigo, de refúgio. Porque quando nós exercemos a nossa confiança em Deus, nós esperamos em Deus, nós encontramos em Deus refúgio, proteção, abrigo para o dia da adversidade, para os dias difíceis. Para os dias de hoje que nós estamos vivendo, tempos de pandemia, de isolamento, tempos inigualáveis. Talvez o mundo nunca viveu um tempo como esse que nós estamos vivendo hoje. Eu disse talvez, mas nós estamos vivendo tempos terríveis, tempos difíceis para nós que somos cristãos, seguidores de Cristo Jesus. Mas também são tempos em que nós precisamos exercer a nossa confiança e a nossa fé em Deus para que nós possamos desfrutar deste momento de insegurança, desse momento de crise, nós possamos desfrutar de segurança, nós possamos desfrutar de prosperidade da parte de Deus. É neste momento, irmãos, que nós precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus mais do que nunca, para que nós possamos desfrutar do que está escrito aqui, do abrigo, refúgio, segurança e proteção que Deus nos dá. Um dos termos que define, uma das palavras, um dos vocábulos que define a nossa Bíblia Sagrada é a palavra, é o vocábulo confiança. Muitos dos profetas, muitos dos patriarcas antigos obtiveram as promessas de Deus, aquilo que Deus havia prometido por base da sua confiança. Quando eles decidiram confiar em Deus e depositaram em Deus toda a sua confiança e tiveram uma confiança inabalável. Esses homens depositaram em tempos difíceis, em tempos de adversidades, em tempos em que a terra não frutificava, em tempos de infertilidade, em tempos em que não havia chuva, em que não havia alimento. Eles depositaram a sua confiança em Deus e Deus honrou essa confiança. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó foi um dos patriarcas que foi mais agravado na Bíblia. Jó, de um momento para outro, ele perdeu todos os seus bens que tinha. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Mas em um momento da sua vida, ele perdeu todos os seus bens. Perdeu o seu bem mais valioso, que eram os seus filhos. O objeto de orgulho de Jó. Perdeu os seus servos, perdeu tudo. E por último, a sua saúde. Jó foi acusado. Jó foi diagnosticado com uma doença incurável em seu corpo. E Jó padeceu bastante. Mas Jó, no ápice do seu sofrimento, em meio à oscilação da confiança e do questionamento que Jó fazia a Deus, ele expressou uma confiança inabalável em Deus.
No capítulo 13, versículo 15, Jó diz a Deus: ainda que Deus me mate, todavia nele confiarei. Jó expressou uma confiança maravilhosa em Deus, irmãos. Jó diz: ainda que Deus me mate, todavia nele eu confiarei. Ainda que eu morra, todavia eu continuarei a acreditar, a crer, a confiar nos propósitos de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Jó expressa uma confiança maravilhosa, uma confiança em eventos futuros que ainda iriam acontecer. No capítulo de número 19, versículo de número 25, Jó vai dizer da seguinte maneira: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quem é este Redentor? Este Redentor é Jesus Cristo. Só que este Redentor não foi manifestado na época de Jó. Ele já foi manifestado no contexto neotestamentário. Jó não viu o Redentor dele, não viu Jesus Cristo, mas todavia ele acreditou, ele confiou plenamente de que Jesus Cristo iria se levantar nessa terra. O seu Redentor, o seu Remidor, aquele que iria libertá-lo, perdoar os seus pecados, um dia se levantaria sobre a terra. Glória a Deus. Que confiança, irmãos, que Jó demonstrou. Abra também aí, que se você está me acompanhando, no Salmo de número 125, versículo de número 1 e 2. O salmista vai expressar também uma confiança maravilhosa em Deus. Ele vai dizer da seguinte maneira no versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Versículo 2. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Perceba que no versículo 1, o salmista compara aqueles que confiam em Deus como um monte, e especificamente o monte de Sião. Por quê? Porque aqueles que confiam em Deus terão segurança e firmeza. Só que no versículo 2 os papéis são invertidos. Se no versículo 1 aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, no versículo 2 Deus é o próprio monte em volta do povo, em volta daqueles que confiam em Deus. No versículo 1 o salmista compara o crente que confia em Deus como um monte. No versículo 2 o salmista compara Deus como um monte em volta daquele que confia nele. Ou seja, no versículo 1 o crente tem segurança, tem firmeza. No versículo 2, Deus dá firmeza, dá segurança e dá proteção para aquele que nele confia. Deus está em torno dele, Deus é o seu escudo, a sua proteção, o seu abrigo. Que maravilhoso é confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus nos momentos difíceis da nossa vida, nós encontramos em Deus uma firmeza, uma segurança, um refúgio, um abrigo que o mundo não pode desfrutar. As pessoas do mundo depositam a sua confiança no dinheiro, buscam encontrar refúgio e abrigo no dinheiro. Só que o dinheiro é perecível. Nos momentos mais difíceis da vida dessas pessoas que confiam no dinheiro, ele vai perceber que o dinheiro não pode lhe dar abrigo, refúgio, paz, tranquilidade. Mas Deus, ele é como um monte de Sião em torno daquele que confia nele, dá proteção, dá abrigo. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem. A adversidade vai vir, mas nós iremos permanecer se confiarmos em Deus. Jesus, uma certa feita, ele compara um homem que ouve a palavra e obedece como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, os vendavais, as tempestades, correram os rios e combateram contra aquela casa, mas ela não foi derrubada, ela permaneceu de pé. Um crente que confia em Deus em todo momento da sua vida, ele é um crente que é resiliente, que resiste aos tombos, resiste às pancadas que as adversidades dão em nossas vidas, aos golpes que a adversidade nos dão. Quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando a morte chega, um crente que ele confia no Senhor, ele encontrará uma firmeza sobrenatural, uma firmeza que não é dessa terra, uma segurança, uma proteção que não é dessa terra, mas é o próprio Deus que proporciona. Uns confiam em carro, outros em cavalo, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Tem pessoas que confiam em carro, em cavalo. O salmista está dizendo que confia no Senhor, que fará menção do nome do Senhor, o seu Deus.
E maldito, irmãos, é aquele homem que confia em carros e cavalos, porque ele vai ser decepcionado, mas aquele que confia no Senhor encontrará abrigo e refúgio e proteção no dia da adversidade. Sabe o que é confiar em carros e cavalos? É confiar em nossos próprios recursos, que são falíveis. Por isso que as pessoas que confiam em si próprio, em sua própria força, ela tende a se decepcionar consigo mesma. Mas a nossa confiança tem que estar plenamente em Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, assim diz o salmista. E por último, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 8 e 10. O apóstolo Paulo vai expressar uma confiança maravilhosa. Porém, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da sua segunda epístola, versículo 8 e 10, ele estava aprendendo a confiar. Só que nesse processo de aprendizado, o próprio Deus estava ali ensinando. E o método que Deus usou para quebrar a suficiência do apóstolo em si mesmo foi um método bastante rude. Leia comigo o versículo 8 e 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo está dizendo que sobreveio contra ele e as demais pessoas que estavam com ele uma tribulação tão grande que ele não especifica em que momento da sua vida aconteceu, veio essa tribulação. Mas essa tribulação foi tão grande na vida do apóstolo que ele se desesperou da própria vida. Paulo, ele viu o seu fim, já era, acabou. Versículo 9. Contudo, já em nós mesmos, na sua própria força, na confiança em si próprio, Paulo está dizendo aqui, contudo, em nós mesmos, tivemos a sentença de morte. A expectativa de Paulo, quando ele confiou em si mesmo, era de morte. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Deus estava ensinando uma lição ao apóstolo Paulo e às demais pessoas que estavam com ele, a não confiar em si próprio. Enquanto Paulo estava confiando em si próprio, ele estava vendo a morte. Mas Deus estava mostrando vida para Paulo no momento que Paulo passou a confiar em Deus. Paulo estava aprendendo a não confiar em si próprio, mas em Deus que ressuscita os mortos. E quando Paulo confiou em Deus, Deus deu um escape para Paulo. Onde Paulo estava vendo morte, Paulo passa a ver vida, abrigo, refúgio e proteção, porque Paulo exerceu a sua confiança não em si próprio, mas em Deus. Está vendo, irmãos? O apóstolo Paulo estava ainda aprendendo a confiar em Deus. Tem pessoas que precisam aprender a confiar em Deus. Tem muitas dificuldades que vêm na vida da gente amargando, duras dificuldades, que é exatamente Deus nos ensinando, quebrando a nossa suficiência em nós mesmos, quebrando a nossa autossuficiência e nos ensinando a confiar nele. Muitos dos propósitos das adversidades que passamos vêm para isso. Deus está quebrando a nossa autossuficiência, está nos ensinando a confiar plenamente nele. Versículo 10 para concluir. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Paulo, dali para frente, estava confiando em Deus, aprendeu a confiar em Deus dali para frente para tudo. Em todo o processo, todo o momento, em toda a fase que Paulo passasse e viesse a atravessar, Paulo aprendeu que ele deveria confiar em Deus. Tanto é que ele vai expressar em Filipenses capítulo 4, versículo 13, a sua confiança maravilhosa em Deus, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, que você venha confiar em Deus nas adversidades, exercer a sua confiança em Deus neste momento de pandemia, neste momento de dificuldade, nesse momento de isolamento social. Confie em Deus, exerça a sua confiança em Deus, que você encontrará abrigo, refúgio, segurança e proteção e paz. Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa te abençoar.